Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação na Escola de Profecia. Aqui acompanhamos os eventos atuais à luz da profecia bíblica. E aproveito a desejar a todos, irmãos, um ótimo começo do sábado, que seja este um dia de comunhão plena com o Senhor e com os irmãos. Vamos iniciar com uma oração, pois iremos tratar de coisas sérias nesta apresentação. Obrigado, Pai, por mais uma semana especial. A despeito, Senhor, das guerras, rumores de guerras, agitação civil, o Senhor nos trouxe até este momento. Estamos seguros, Senhor, não por nossa força, mas por Teu amor e por Sua graça. Aqui estamos, ó Pai, para mais uma vez acompanhar os eventos finais. Senhor, reacenda a chama da nossa fé, da nossa esperança, para que vibremos cada vez mais, anunciando o reino vindouro de Cristo. Seja o nosso guia até o final desta conversa. Em nome de Jesus. Amém. Aproveito pedir a todos os irmãos para que compartilhem esta apresentação com todos. São fatos realmente sérios. Eu quero começar lendo uma passagem especial no livro Patriarcas e Profetas e Reis, página 537. Vejam só. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Qual é a relação que existe entre as nações? O mundo lá fora está observando isto. E eu vou vos provar hoje que esta passagem é verdadeira. E continua. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo, não só algo grande, mas também decisivo está para acontecer. É por isso que eles estão tomando estas medidas que vou mostrar para vocês. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, de uma crise jamais vista, de uma crise jamais sonhada. Mais uma passagem. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, rumores de guerras, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós somos testemunhas vivas desta passagem. Os acontecimentos finais não serão rápidos. Estão sendo rápidos. Eu compartilhei com vocês nesta semana que um ex-chefe militar da Ucrânia disse que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Aliás, não foi isso que ele falou. Ele disse que a Terceira Guerra Mundial oficialmente já começou. Falou ele. E não é ele sozinho quem está falando isto. Veja, irmãos, isto é de 21 de novembro. Esse homem diz que a guerra na Ucrânia está se tornando global. Está se tornando global. E o mundo está vendo estas coisas conforme a passagem que nós lemos. Observam as relações que existem entre as nações. E sabem, reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, meus irmãos. Que o mundo está no limiar de uma crise jamais vista. Vejam aqui. 20 de novembro de 2024, vejam só. E estamos começando aqui. Eu vou vos mostrar coisas mais atualizadas desta semana. Isto vem da New York Post. A Europa se prepara para a Terceira Guerra Mundial, enquanto documentos secretos alemães revelam planos para 800 mil soldados caso a Rússia invada a OTAN. Nós estamos num momento sinistro, que não pode ser comparado, de forma alguma, à época da Primeira ou Segunda Guerra Mundiais, a Guerra Fria. Nós vivemos num momento tenso, num momento predito por Cristo em sua palavra, acredite você ou não, meu amigo. Jesus falou que bem antes de sua vinda, nós veríamos guerras e rumores de guerras. E estas guerras que hoje estão ameaçando o mundo, não são guerras de escudos, de varapaus e espadas. Guerras nucleares, com armamentos nucleares, que caso Deus permitisse, acabariam com a vida na Terra em um instante.
Será que estas coisas não nos dizem aonde que estamos na profecia? Vejam, amigos. Vejam aqui, 25 de novembro de 2024. A Alemanha elabora a lista de labirintos subterrâneos em meio a tensões com a Rússia. Vocês sabem que, mas eu irei falar isto lá no final. A Alemanha agora está avisando os seus cidadãos. Preparem-se. Preparem-se. E eles elaboraram uma lista de labirintos subterrâneos ou de lugares seguros onde o povo deve se esconder quando a coisa começar. Portanto, eles praticamente estão dizendo que isto vai acontecer. Porque caso não tivessem certeza de que isto pode acontecer, eles não ficariam preocupados. Amados irmãos, vejam dito que o aplicativo planejado para que o público encontre abrigo de emergência em locais como estações de trem subterrâneas e estacionamentos. Por que querem que a população encontre abrigos de emergência? Por quê? A Alemanha está elaborando uma lista de bunkers, que seriam labirintos de emergência subterrâneos, que podem fornecer abrigo de emergência para civis. Isto quem falou foi o Ministério do Interior, em um momento de tensões crescentes com a Rússia. Meus irmãos, este é um aviso para os civis alemães. Fiquem preparados. Aqui está a lista de lugares onde vocês devem se esconder quando a coisa começar. Vejam, o país de 84 milhões de habitantes tem 579 bunkers, a maioria da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, que podem abrigar 480 mil pessoas. 480 mil pessoas. Mas o país tem 84 milhões de pessoas. Para onde irá a maioria? Para onde irá a maioria, meus irmãos? Vejam aqui. 27 de novembro. A Alemanha planeja transformar prédios em abrigos antiaéreos. Por que eles publicariam estas informações? Por que eles criariam estes abrigos subterrâneos, abrigos antiaéreos, se não soubessem que alguma coisa vem aí? Vejam só, amigos, é dito. A Alemanha está elaborando uma lista de edifícios públicos e privados que podem ser convertidos em labirintos subterrâneos, se necessário, informou o Ministério do Interior do país, isto na quarta-feira, dizendo que era uma resposta a uma ameaça internacional cada vez maior. Agora vou colocar um vídeo. Eu espero que não tenha direitos autorais. Caso não tenha direitos autorais, vai passar agora. Caso tenha direitos autorais, infelizmente, vocês não vão conseguir ver. Vamos escutar. O nosso segmento científico analisa hoje mais de perto o chamado Plano Bunker, lançado em Berlim, em resposta aos receios de um possível conflito generalizado na Europa. O plano visa identificar abrigos ou bunkers capazes de acomodar a população em caso de ataque. Para discutir isso, nossa editora de ciência, Julia Seeger, está comigo. Júlia, por que estamos falando sobre isso agora? A informação vem de uma conferência de imprensa realizada por um porta-voz do Ministério do Interior alemão que anunciou o lançamento deste plano bunker. Este plano envolve Berlim compilando uma lista de edifícios públicos e privados que poderiam servir como bunkers, se necessário. Estes incluem parques de estacionamento, estações de metrô e edifícios estatais. A ideia é criar um diretório digital de todos esses abrigos de emergência, permitindo que as pessoas os procurem se necessário. Atualmente, a Alemanha tem 579 abrigos de emergência, com uma capacidade total de 480 mil pessoas. No entanto, isso não é suficiente para a população do país de 83 milhões de habitantes. Em resposta, a Autoridade de Proteção Civil alemã apelou recentemente à construção de vários novos abrigos, cada um capaz de acomodar mais de 5 mil pessoas. E a pergunta não para. Por que eles criariam estes aplicativos? Por que eles construiriam agora estes labirintos de emergência, se não soubessem que alguma coisa está a vir? Claramente, meus irmãos, este é um aviso de preparo para o povo. Fiquem preparados. Alguma coisa vem aí. E nós temos que orar. Nós temos que orar pelos inocentes, pelas pessoas que serão mais afetadas por estas coisas e que já estão sendo afetadas no mundo.
Agora, irmãos, os Estados Unidos da América já há algum tempo também vem treinando o seu público, vem instruindo o seu povo sobre como lidar com uma guerra nuclear. Nós estamos vendo que isto não é coincidência. Não é só a Alemanha que está preparando o seu povo. Não é só a União Europeia que está preparando o seu povo. A própria América já está fazendo isso há alguns anos. A pergunta é, o que é que eles sabem que nós não sabemos? O que é que eles sentem que vem que nós não sentimos? Vejam aqui, amigos. Isto é de 2022, só quero vos mostrar. Estados Unidos da América compram 290 milhões de dólares em medicamentos para uso em emergências radiológicas e nucleares. Autoridades da cidade de Nova York compartilham explicação assustadora sobre como se preparar para um ataque nuclear. Por que eles gastariam somas de dinheiro preparando vídeos, alertando as pessoas sobre como lidar com o ataque nuclear? O que eles sabem que nós não sabemos? Vejam aqui, amigos. Então, houve um ataque nuclear. Não me pergunte como ou porquê, apenas saiba que o grande bateu. Ok, então o que fazemos? Há 3 passos importantes que quero que você se lembre. Primeiro passo, entre rapidamente. Você, seus amigos, sua família, entre. E não, ficar no carro não é uma opção. Você precisa entrar em um prédio e se afastar das janelas. Segundo passo, fique por dentro. Feche todas as portas e janelas. Se você tem um porão, vá lá. Se você não tiver um, vá o mais longe possível no meio do prédio. Se você estava do lado de fora após a explosão, limpe-se imediatamente. Retire e embale toda a roupa exterior para manter o pó radioativo ou as cinzas longe do seu corpo. Estas são instruções. E eu volto a perguntar. Isto é só para assustar as pessoas? Isto é só para colocar as pessoas em pânico? Ou eles sabem de alguma coisa que o mundo não sabe? Ou eles sentem que alguma coisa vai acontecer que os outros não estão percebendo? A propósito, os grandes ricos deste mundo, falo de grandes CEOs, por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg, Bill Gates, estão construindo labirintos subterrâneos de emergência também. A pergunta é, o que eles sabem que nós não sabemos? Vejam aqui, amigos, os super ricos planejam se salvar do apocalipse. Vejam como a Nova Zelândia se tornou um destino de fuga do apocalipse para os americanos. Eles chamam apocalipse a tudo aquilo que tem capacidade de destruir o mundo, certo? Vamos escutar. O 1% mais rico está construindo bunkers. Mark Zuckerberg está construindo um no Havaí e vale 270 milhões de dólares. É quase como um símbolo de status agora. Mas por que os super ricos precisam de bunkers? Estão a tentar sobreviver a uma guerra, talvez a outra pandemia ou a um apocalipse. Será que eles sabem algo que nós não sabemos? Meus irmãos, o mundo sabe que alguma coisa grande e decisiva está para acontecer. Mas eu não estou aqui para assustar o povo de Deus. Pelo contrário, estou aqui para despertar em vós a certeza e a esperança de que a profecia não falha. Irmãos, a despeito de toda esta ameaça, nós nunca podemos perder de vista as promessas do Senhor. Apocalipse capítulo 7 está claro. Deus não permitirá que algo assim aconteça antes de sua obra de selamento. Veja uma passagem especial. 4 poderosos anjos ainda estão segurando os 4 ventos da terra. Amém? É proibida a vinda de uma destruição terrível e completa. Os acidentes por terra e por mar. A perda de vidas constantemente aumentando por furacão, tempestade, desastre de estradas de ferro e guerras, as tremendas inundações, os terremotos e os ventos serão o despertar das nações para uma luta mortal, ao passo que os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Amém? Amém. Nós temos um Deus que é fiel, que cumpre com as suas promessas.
Irmãos, adventistas do sétimo dia, cristãos zelosos, cristãos fiéis, escutem uma coisa. Isto que eles estão prevendo, ainda que realmente ameaçador, ainda que realmente terrível, pela graça do Senhor, pelas promessas do Senhor, pela profecia bíblica, não vai acontecer até que Deus termine a sua obra de selamento. E eu pergunto, quando a obra de selamento começar, de que lado você estará? Daqueles que terão o selo de Deus, que serão protegidos como o povo no Egito, dos que serão protegidos como o povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel, ou daqueles que receberão a marca da besta e que sofrerão as pragas, as 7 pragas da ira de Deus? Mais uma passagem. Uma terrível guerra está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem sido mantido sob controle será solto quando Cristo se levantar. De acordo com Apocalipse 15, o santuário lá, o santuário celestial, o lugar santíssimo se encher de fumaça. Ninguém mais poder entrar lá. Coisas estranhas começam a acontecer. É aí que o que tem sido mantido sob controle será solto. O anjo da misericórdia está fechando suas asas, preparando-se para sair de seu trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. A terra será o campo de luta, o cenário do conflito final e da última vitória. Meus irmãos, não estou aqui para vos assustar, mas para vos fazer refletir um pouco. De que lado estamos neste grande conflito entre o bem e o mal? Agora, aqueles que escolherem servir ao Senhor serão abrigados. Eu quero terminar lendo algumas passagens especiais no livro de Salmos, capítulo 33. Vejam que lindo, começando do verso 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nem guerreiro escapa por sua grande força. Amigos que estão se preparando para estas catástrofes nucleares, escondendo-se em prédios, em labirintos subterrâneos, outros construindo o quê? Os seus próprios labirintos luxuosos. Escutem o que a palavra de Deus diz. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Verso 17. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Aplicando para o nosso contexto da nossa conversa aqui, nenhum labirinto subterrâneo é capaz de salvar. Nenhum prédio à prova de fogo é capaz de salvar. Verso 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Amém? Mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de destruição, mesmo em tempo de ameaças nucleares, aqueles que temem o Senhor serão protegidos. Verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém. Verso 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Não existe outra proteção longe do Senhor. Não existe. Se você quer escapar ao juízo final, apegue-se a Jesus. Se você quer escapar à condenação eterna, você deve se apegar a Jesus. Se você quer ter segurança no meio de uma crise, apegue-se a Jesus. Diz a palavra de Deus. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não tem como, meu amigo. Não tem como ter paz e segurança longe do Senhor. É neste momento difícil que nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo, segurar o seu manto e dizer: não lhe deixarei antes que me abençoes. Que a graça e a paz do Senhor habite no nosso coração. Que possamos compartilhar esta mensagem com os outros. Que a despeito desta ameaça toda, há uma promessa bíblica para todos aqueles que desejam ser firmes e fiéis. Vamos terminar com uma oração. Amado Senhor, obrigado porque vivendo num mundo virado, num mundo que caminha para a sua destruição, num mundo mergulhado em conflitos, num mundo mergulhado, Senhor, em desastres, preparado para desastre e morte, nós temos um protetor, nós temos uma rocha eterna,
que nos cobre com seu manto e nos defende contra o inimigo. É Jesus nosso Salvador. Em Jesus nós queremos depor a nossa vida. Pai, proteja os nossos irmãos em todas as partes do mundo. Aqueles que estão sofrendo, chorando, fugindo devido a qualquer situação. Que a tua paz, Senhor, reine nos corações destes teus filhos fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos veremos na próxima apresentação aqui no nosso canal, pela graça do Senhor. Até breve.